E já parou para pensar se existe um princípio, uma única ideia espiritual que é a base de toda uma fé e, ao mesmo tempo, um desafio para a gente no dia a dia? Uma ideia tão forte que consegue resumir séculos de sabedoria? Pois é, essa ideia existe. Fora da caridade não há salvação. Essa frase, que é um verdadeiro pilar do espiritismo, ela ecoa com uma força gigantesca nas religiões afro-brasileiras. Ela é o valor central, vivido, ensinado e personificado por um grupo de espíritos muito, mas muito especial. Mas afinal, quem são esses espíritos que carregam essa sabedoria e essa humildade tão profundas? Bom, hoje a gente vai conhecer a história e o legado dos pretos velhos e das pretas velhas, espíritos de africanos escravizados que são reverenciados como verdadeiros símbolos de resistência, de paciência e de um amor que não mede esforços. Então vamos lá, para a gente entender de verdade quem são os pretos velhos, a gente precisa fazer uma viagem. Uma viagem no tempo e no espaço, que começa, olha, muito antes de o Brasil ser Brasil. A raiz espiritual dos pretos velhos está lá na tradição banto, no culto aos antepassados. Pensa só, naquelas culturas, um espírito que viveu uma vida longa, uma vida sábia e correta, podia se tornar um bacuru. O que é isso? Um ancestral divinizado. Alguém tão respeitado que as próximas gerações o consultariam para pedir conselho, para buscar cura. Essa é a sementinha de tudo. E aqui, ó, essa linha do tempo é fundamental. Tudo começa lá na África Banto, onde o culto aos ancestrais era a base de tudo. Aí, em 1482, o catolicismo chega no Reino do Congo e começa um processo super complexo de interação cultural. Depois, vem a brutalidade do tráfico transatlântico e, finalmente, em 1888, a abolição. E não é à toa que o dia 13 de maio virou a data que celebra os pretos velhos. E é aqui, na senzala, que a grande transformação acontece. A senzala foi muito mais que um lugar para dormir. Foi, na verdade, o caldeirão onde a fé africana foi obrigada a se adaptar para poder sobreviver. Foi nesse ambiente de sofrimento que nem dá para descrever que aquela semente do bacuro floresceu em solo brasileiro e deu origem à figura do preto velho. Agora, vamos avançar um pouquinho no tempo e ver como esses espíritos se tornaram, literalmente, o coração da Umbanda, uma das religiões mais brasileiras que a gente tem. Mas o que define esses espíritos? Antes de mais nada, eles são conselheiros e curadores. Eles personificam a paciência, a humildade e uma sabedoria que, vamos combinar, só a dor e o tempo conseguem ensinar. O trabalho principal deles é nos guiar no que se chama de reforma íntima. Sabe, aquele caminho para a gente se tornar um ser humano melhor? E olha só a simplicidade dos instrumentos de trabalho. Um cachimbo, um cafezinho preto, ervas que a gente acha em qualquer lugar, tipo arruda, um rosário. Não tem nada de luxo, nada de ostentação. A força deles não está nos objetos, mas na fé e na energia que eles manipulam com coisas tão simples, tão acessíveis para todo mundo. E aqui, gente, atenção, isso é um ponto crucial na história. A primeira entidade que o Zélio de Moraes, fundador da Umbanda, incorporou, um dia antes do anúncio oficial da religião, foi um preto velho, o Pai Antônio. Foi ele quem estabeleceu muitos dos fundamentos dos rituais iniciais. Isso mostra que os pretos velhos não são só parte da Umbanda, eles são a fundação dela. Agora, seria um erro enorme achar que os pretos velhos são todos iguais, um grupo só. Na verdade, eles são uma família espiritual imensa, organizada de jeitos diferentes, com uma riqueza de detalhes que é, assim, impressionante. Então, fica a pergunta: como é que essa família se organiza? Tem um jeito só de entender isso? A resposta, como quase tudo no espiritualidade, não é tão simples, mas é absolutamente fascinante. Eles são agrupados em povos, que geralmente levam nomes de regiões da África. Mas o mais legal é que não existe um jeito único de organizar isso. As diferentes vertentes da Umbanda interpretam esses povos de maneiras distintas, o que só mostra a riqueza incrível e a diversidade de uma fé que está viva, que está em constante movimento. E essa diversidade toda está brilhantemente representada aqui. De um lado tem uma interpretação que organiza os povos pela especialidade espiritual. O povo do Congo, por exemplo, ligado à cura. O de Angola aos conselhos, e por aí vai. Do outro lado, uma outra visão associa eles aos orixás. Nenhuma das duas está certa ou errada, viu? Ambas são válidas, são respeitadas e mostram que a Umbanda é um grande mosaico de saberes. E todo esse caminho que a gente percorreu nos leva até o legado deles. Um legado de fé e, acima de qualquer coisa, de uma resiliência espiritual que é de arrepiar. Uma pergunta que sempre aparece e é muito importante é:
Se a origem deles é africana, por que eles usam símbolos católicos, como os terços, e muitas vezes abençoam em nome de Jesus? A resposta para isso está na história de sobrevivência. O sincretismo não foi uma escolha, foi uma estratégia. Forçados a deixar suas práticas de lado, o que eles fizeram? Associaram suas divindades, os inquices, aos santos católicos. Eles usaram o terço, mas por trás, a fé nos seus ancestrais continuava intacta. Foi uma forma absolutamente genial de preservar a essência da sua fé escondida sob o véu da religião que foi imposta. E foi dessa saudade da terra natal, dessa dor profunda, que nasceu um conceito espiritual belíssimo, Aruanda. A palavra, na verdade, é uma transformação de Luanda, a capital de Angola. Para a pessoa escravizada, a esperança de ir para Luanda era a esperança de, depois da morte, voltar para casa. Com o tempo, essa Luanda dos sonhos se tornou Aruanda, o paraíso espiritual. Por causa de tudo isso, os pretos velhos são muito mais do que entidades de uma religião. Eles são um patrimônio espiritual e cultural do Brasil. Um símbolo poderosíssimo de esperança, de sabedoria e da capacidade humana de transformar a maior das dores em amor e em caridade. Isso tudo deixa pra gente uma reflexão final. Que lições de resiliência, de humildade e de sabedoria essa história incrível pode nos oferecer hoje, nas nossas próprias vidas, nos nossos próprios desafios. Adorei as almas.